Essa manhã eu queria conversar com o irmão sobre qual é o seu problema, né? O que é um problema para a gente? Por que a gente lida com os problemas do jeito que a gente lida? Sendo que a gente tem um hino, né? Que a gente canta em Jesus, amigo, mais chegado. Temos lutas e pesares, e na vida, tentação. Mas consolo nós temos, indo a Cristo em oração. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós fizemos a exposição dessa carta de Paulo aos Efésios na nossa igreja, terminamos agora. E Paulo, ele tem uma preocupação muito grande com essa igreja. Ele está preso lá em Roma. E o coração dele é fazer com que aquela igreja esteja unida. Há tantas doutrinas erradas, há tantas confusões, e Paulo olha para eles e diz o seguinte: nós somos um só corpo, embora haja judeus, embora haja gregos, embora haja tantas doutrinas, mas há um só Senhor, uma só fé, um só amor e um só batismo. É essa a preocupação dele, em falar que Cristo é o Senhor, que Cristo nos chamou para uma nova vida, e quem está em Cristo é nova vida, não pode mais viver como vivia o homem anterior. Aquele homem morreu, aquele homem, o velho homem morreu, e agora nós temos que viver a nova vida. E o que é viver a nova vida? No capítulo 5, verso 15, ele diz o seguinte: portanto, vede diligentemente como andais, não como loucos, mas andai como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos no Espírito. Querido, como você tem andado? Os dias têm passado tão rápido. Os dias têm sido dias difíceis diante de algumas situações. Nós temos vivido tempos tão bons, com tanta coisa, e temos não aproveitado ele, e temos deixado com que essas coisas nos destruam. Quem aqui trouxe o celular, diz amém. Cadê seu celular? Levanta a mão. Mais alto. Isso, que bom. Você sai de casa sem celular? Você sai de casa sem celular, não? Às vezes eu saio, eu estou lá no centro da cidade e eu esqueci o celular. O que eu faço? Lógico que eu vou voltar, porque se eu não voltar eu vou morrer. Quanto tempo você fica sem celular? E se você ficar mais de 1 hora, começa a dar o que em você? Abstinência. Eu tenho abstinência de celular. Se eu não achar o celular, eu não vou ficar em paz, eu não vou ficar bom. Eu tenho que voltar. Amém? O celular para mim é o meu Senhor. E nada me... O celular me leva em todos os lugares. É com o celular que eu pago as minhas contas. É com o celular que eu tiro foto. É com o celular que eu falo com as pessoas. Sem o celular eu nada sou. Amém? A senhora tem celular? Está em casa? Não usa? É isso aí. E quem que veio com a armadura de Deus? Eu não posso andar sem a armadura de Deus. Eu tenho achado que é o celular que me protege, mas quem me protege é a armadura de Deus. É o capacete da salvação, é o cinto da verdade, é a couraça da justiça, são os pés preparados para a pregação do Evangelho, é o escudo que
nos protege com os dados inflamados do maligno e é a espada do Espírito. Eu não posso sair de casa sem a armadura de Deus. Querido, quantas oportunidades nós temos perdido com os nossos filhos. Quantas oportunidades nós temos perdido dentro de casa de poder falar do amor do Senhor. Quantas oportunidades nós temos perdido com os nossos vizinhos e os nossos amigos sobre falar de Cristo. Porque nós temos voltado muito para si, é o meu celular, é a minha fala, é o meu prazer, é o meu vídeo. Tempos atrás, a gente ia em casa de vó e vó tinha o quê? Bolinho de chuva. A gente ia em casa de vó, vó tinha doce. E vó hoje vai falar para você, não vem não. E quando você vai em casa de vó, a vó está ocupada com o quê? Mandando mensagem de WhatsApp. Você sabia que tem um monte de vó hoje, vó, viciado em jogos, em bets, em sites de relacionamento, vô e vó. Estou falando só de criança, de adolescente. Elas aprenderam que isso aqui é a companhia delas e deles. E talvez eles fiquem o dia inteiro num celular. Fica o dia inteiro dentro de um celular. Porque é companhia. Nós temos perdido a oportunidade de estar com os nossos filhos. Quando você vai num restaurante, quando você vai em alguma shopping, alguma coisa assim, as crianças estão como? Brincando, correndo, fazendo barulho. Então, o que a criança está fazendo? O que ela está fazendo? E por que a gente dá um celular para uma criança num shopping, num restaurante? Por quê? Por quê? Porque a gente quer comer sossegado. O pai antes, quando os nossos filhos eram pequenos, um ficava com ele, o outro comia. Quando o outro terminava de comer, a gente trocava. Hoje não. Hoje a gente precisa comer e dar um celular para uma criança. Sabe o que vai acontecer quando essa criança for um adolescente? E você querer conversar com ele, ele vai dizer para você, quando eu precisei de você, você me deu um celular e agora eu não quero falar com você. Agora eu não quero falar com você. Quando eu era pequeno, você não tinha paciência comigo. Qual é a sua formação hoje, querido? O que você tem feito da tua vida? Qual é a oportunidade que Deus tem te dado diante desses dias maus? Quantas pessoas ao seu redor precisam do Senhor? Eu queria perguntar para os irmãos essa manhã aqui. Quantos aqui tem mesa? Tem mesa? Todo mundo tem mesa em casa? Para que serve mesa? Para que serve mesa? Para quê? Para quê? Não, para guardar roupa. Para que serve mesa? Fruta. Para que serve mesa? Louça. Onde a gente come? Onde que a gente come? No sofá. No sofá que a gente come. E a gente come na frente da televisão, porque se a gente não comer na frente da televisão, a comida não tem sabor. E quando está todo mundo na frente de uma televisão comendo, alguém consegue conversar? Consegue falar? Porque se você for falar quando alguém está assistindo televisão, fica quieto, espera um pouquinho, entra o comercial, espera entrar o comercial, espera entrar o comercial, espera. Paulo está dizendo para nós, querido, vamos aproveitar o tempo. Não vamos ser insensatos. E o verso 18, no verso 18 ele vai falar um negócio muito sério para nós. Não vos embriagueis com vinho. Pastor, eu não bebo. Eu não bebo.
Mas talvez você esteja tão embriagado com dinheiro. Talvez você esteja tão embriagado com o teu lazer. Talvez você esteja tão embriagado com o teu trabalho. Porque isso te entorpece. Isso te traz alegria, te traz prazer. Paulo está dizendo, sabe por que não se embriaguem com vinho? Porque quando a gente está embebedado, a gente não pensa. Não se embriaguem com vinho. O vinho, ele entorpece a mente, entorpece o coração. O vinho entorpece a nossa alma. O vinho impede de nós vermos o que realmente precisamos. E o que é o pior do vinho, que quando você termina de beber ele te entorpece por um pouco tempo e depois você volta a sentir as mesmas coisas que você sentia e cada vez mais você precisa de mais vinho, 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 vinho. O nosso vinho hoje tem sido outras coisas. Talvez a nossa preguiça. Nosso vinho hoje tem sido o nosso descanso. Paulo está dizendo o seguinte: sejam sóbrios, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É interessante que não é o seguinte, o Espírito vai te encher. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, enchei-vos. É uma ação, é uma atitude. E como que são pessoas que são cheias do Espírito Santo? Como que são pessoas que são cheias do Espírito Santo? Você já perguntou isso? Você já viu alguém que é cheio do Espírito Santo? Ele vai dizer o seguinte, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, no verso 19, a conversa dela não é sobre a vida dos outros, a conversa dela não é sobre crítica, não é murmuração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala com salmos, com hinos, com cânticos, que louva o Senhor de todo o coração. Não é alguém que fica falando um do outro, não é alguém que fica criticando, não é alguém que chega dentro de um culto e que olha esse culto que sai daqui tão vazio, mas sabe a roupa que o outro usou. Que nada está bom. Alguém que é cheio do Espírito Santo abençoa a esposa. Alguém que é cheio do Espírito Santo abençoa o filho. E isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo falam salmos. Ele tem uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, de consolo, de fé. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai agir em todos os momentos dessa forma. Domingo passado, fiz a celebração do culto e eu estava entrando na celebração da ceia. E eu não uso mais a Bíblia de papel, só em casa, porque eu não leio mais, eu não consigo ler. Então, isso aqui é tudo LED. Olha o tamanho da letra. Ah, pastor, o senhor tem óculos? 5. Eu tenho 5 óculos. Um em cada gaveta de casa. É tudo óculos de farmácia, eu não ando com óculos. Não consigo usar óculos. E estava com o texto da palavra de Deus aqui pregando, entrou uma mensagem da minha vizinha, Célia vizinha. Os policiais estão na porta da tua casa. Encontraram o carro do seu filho. E eles querem falar com o senhor, e eu disse que o senhor estava na igreja. A polícia está indo aí na igreja. E eu estava aqui, celebrando a ceia. Eu fiquei pálido na hora, minha esposa sentada, eu falei, eu não vou falar isso para ela. Chamei o outro pastor, celebra a ceia, e já desci, já fui lá para fora, para receber os policiais, porque eu não queria que os policiais entrassem dentro da igreja, porque se os policiais entrassem dentro da igreja, iria criar uma situação muito ruim. E quando eles chegam, eu falo, o senhor é o pai do Thales? Eu falei, sou. Então, acharam o carro dele. Mas acharam aonde? Não, acharam. Mas onde que está? Não sei. Mas como vocês acharam o carro? Vocês não sabem onde que está? Acharam o carro dele.
Mas qual a cidade que acharam o carro dele? Acharam o carro dele. Ele estava parado na frente de uma vizinha. A vizinha suspeitou de um carro e chamou. Eu falei, mas onde que está esse carro? E sai a minha esposa. E vê os policiais lá. E eles falam, encontraram o carro do Thales. Ela começa a embranquecer. E ela diz, Thales não, Thales não. Aí eu ligo para o Thales. Ele não atende. O diabo, ele é tão astuto nessa hora. Ele estava carregando o celular. Meia hora, a gente ligando, nada. E aí o policial da igreja, um outro irmão, falou, vamos lá na cidade, o senhor acha que está em Meiriporã, vamos para lá. E quando eu entrei no carro, o Thales atendeu o telefone. Mas antes dele atender, eu orei. Falei, Senhor, eu não sei onde que o Thales está. Eu não sei. Mas eu só sei uma coisa. Eu vou encontrá-lo. Ou aqui, ou no céu. Porque eu sei aonde meu filho está. Eu quero louvar o Senhor. Porque eu sei aonde meu filho está. E aí o telefone toca. Quando que eu louvo a Deus? Foram os 30 minutos mais terríveis da nossa vida. Nós temos vivido isso, aquela irmã que vai fazer a cirurgia. Nós temos vivido isso constantemente. O irmão agora saiu da UTI, mandaram a mensagem aqui para a gente. Você fala em salmos e hinos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai louvar, vai glorificar o Senhor, não somente na hora do culto, não somente quando está aqui, mas quando está lá. Quando está em casa. Quando está em todos os lugares. Você sabe alguém que é cheio do Espírito Santo, como ele faz? O verso 20, ele dá graças a Deus por tudo. 5:20, ele diz o seguinte, eu dou graças a Deus por tudo. Eu dou graças a Deus por cada situação, por cada momento, por cada hora, por tudo que acontece. E quando algum irmão da minha igreja chega para mim e diz, pastor, eu estou com câncer, eu estou com uma situação determinada assim, eu estou acontecendo isso. Sabe o que eu digo para eles? Eu digo o seguinte, tudo aquilo que você ensinaria para alguém, se estivesse passando pela mesma situação que você está passando, você tem que viver isso agora. Quando você ensina alguém, quando você fala para alguém que está vivendo uma situação como essa, e você viver aquilo que você ensinou para aquela pessoa, tem que servir para a tua vida. Sabe o que é alguém cheio do Espírito Santo? É aquilo que Paulo diz no verso 21. Ele é submisso. E hoje falar para uma mulher ser submissa. Nossa, pastor, sabe o que é submissa? Sabe o que é ser submissa, querida? É ter uma missão em cima. É um alicerce. Submissão é alicerce. Sabe o que você é, esposa, na tua casa? A submissa. É aquela que é alicerce. Eu sei que o alicerce é Cristo, mas é aquela que a casa está em cima de você. Você tem um papel fundamental na tua casa de equilíbrio, de paz, de amor. Deus está te chamando você para ser essa mulher submissa, que tenha essa missão sobre a tua vida. Você é o equilíbrio dos seus filhos, você é o equilíbrio da sua casa, você é o equilíbrio do teu marido, porque a louca, a tola destrói uma casa. Uma tola destrói a casa. Você é o equilíbrio. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa. Ela é submissa. Essa é uma prova de uma mulher cheia do Espírito Santo. Submissão não é viver num relacionamento abusivo, usar o termo aqui, tóxico. Isso não é submissão.
Isso é conveniência. Submissão é trazer o amor de Deus ali, a graça de Deus sobre aquela casa. Sabe o que é submissão que Paulo diz? Para você, marido, quer ser cheio do Espírito Santo? É ser líder da tua casa. É ser líder. É ser o cabeça de casa. E o cabeça é o homem que tem a palavra final. É o homem que tem a palavra vinda do céu. É o homem que quando ele fala, a esposa olha e diz assim, ele me ama. É o homem que quando fala, o filho diz, meu pai me ama. É o homem que quando fala, a família olha para ele e diz assim, ninguém me ama como o Senhor me ama. Ninguém me ama como o Senhor me ama. É o homem que dá a sua vida. Um homem cheio do Espírito Santo. É o homem que dá a sua vida em prol da esposa, em prol da casa. É isso que Paulo diz. Mas Paulo também vai dizer dos filhos. Lá no capítulo 6, ele vai dizer assim, filhos, sede obedientes ao Senhor. Sabe o que é um filho cheio do Espírito Santo, querido? É um filho obediente. É um filho obediente. E você sabe o que é ser um pai cheio do Espírito Santo? É um pai que não irrita filho. Marli ontem falou um pouquinho sobre o pence laranja. Algumas pessoas queriam saber o que é pence laranja. Pode vir aqui falar um pouquinho? O que é pence laranja? A gente quer falar aqui, todo mundo vê? Estou mais pertinho de vocês. Ontem nós tivemos um tempo muito especial aqui com algumas pessoas, pessoal do Encontro de Casais, principalmente, e nós falamos sobre o serviço, né? E hoje, e ontem eu falei sobre o Pense Laranja, que é a metodologia que a gente utiliza no Ministério Infantil. Então, eu não estou aqui para falar exatamente do currículo Pense Laranja, mas eu quero só passar a visão para vocês. O que é o Pense Laranja? Pense Laranja é a mistura das cores amarelo, que representa a Igreja de Cristo espalhado pela face da terra. São as luzes que estão em cada igreja presente aí no mundo. E o vermelho é o coração da família. Então, quando você mistura a cor amarelo com vermelho, o que resulta? O laranja. Então, essa combinação de cores é para mostrar que a família é a maior potência para influenciar a fé da criança. A igreja também é uma potência para influenciar a fé da criança. Então, quando duas potências estão unidas, elas causam maior impacto do que duas potências separadas. Então, o nosso papel hoje é desafiar os pais a continuar aquilo que a igreja já faz a cada domingo, ou seja, influenciar a fé dessa criança. Cadê as crianças dessa igreja? Estão dormindo? Tudo bem que o dia está frio, mas eu gostaria de subir ali no ministério e ver aquelas classes lindas, enormes, que é o sonho de qualquer igreja, cheias de crianças. Então, a irmã falou sobre batalha espiritual e na hora me veio esse link. Eu falei, será que a igreja já pensou que o ministério infantil sofre uma batalha espiritual? Pessoas não querem trabalhar no ministério infantil, porque dá trabalho, porque cansa, porque tem que preparar, porque você perde o culto, uma visão extremamente errada. Então, às vezes, eu sinto que as igrejas, muitas igrejas têm sido passivas quanto a isso. Se preocupa com demônios, se preocupa com libertação, mas não estão preocupados com as crianças que estão sendo influenciadas dia após dia na escola. Nós temos recebido um menino na igreja de aproximadamente 6 anos, já com questão de identidade. Já quer ser uma menina. Porque eles recebem influência a todo momento, da TV, daquilo que eles veem, dos desenhos, de influências de outras crianças da escola, e nós estamos muito passivos. Então, o nosso papel hoje é ensinar a criança sobre Jesus. Nós queremos que essa criança tenha uma experiência real com Jesus, e ela pode ter, mas ela precisa ser incentivada, não só na igreja, mas em casa. Quanto tempo você gasta com seu filho
para ensinar a palavra de Deus. Falar, eu não tenho mais filho, mas você é avó? A avó também tem essa responsabilidade de ensinar a fé das crianças. Então, quero perguntar para você, quem aqui tem filhos até 12 anos? Isso, eu creio que essa turma vem à noite, né? Será que você sabe o versículo que vai ser ensinado hoje? Será que você sabe a história bíblica que vai ser ensinada hoje? Queridos, nós não podemos perder tempo. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos e entender que se nós não agirmos imediatamente, nós vamos perder as crianças dessa geração. Então, o Pense Laranja é isso, é unir família e igreja no mesmo propósito. A igreja ensina aqui e vocês continuam em casa. E tudo isso é baseado em Deuteronômio 6, de 6 a 8. O irmão pode colocar aí, só para eu terminar com esse versículo, Deuteronômio 6, de 6 a 8, que é um chamado para a família. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, fale com elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, a fé deve ser ensinada na sua rotina. Você não precisa esperar à noite para ler a Bíblia com essa criança, mas enquanto você está na mesa, você pode falar. Quando você está indo para um supermercado, você pode falar. Quando está levando a criança para a escola, você pode falar. Quando ela está deitada, você pode falar e alcançar o coração dessa criança. Então, hoje, a minha palavra é, a igreja precisa se levantar para cuidar das crianças. Nós temos pessoas capazes, pessoas pedagogas, pessoas psicólogas, temos TO, temos fonos, nós temos membros que não têm formação pedagógica, mas têm um coração voltado para Jesus. Então, o meu desafio é para levantar pessoas para esse ministério. É sair da acomodação aí do seu banquinho, da sua cadeira maravilhosa e falar, eu vou servir. Eu vou contribuir para o crescimento da igreja. Então, é só uma palavrinha. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos investir nessas pessoas. Não só financeiramente, mas com a nossa vida. Que Deus desperte vocês aí que estão sentados para cuidar dessas crianças. E o meu sonho é voltar aqui e ver essas crianças no domingo de manhã, recebendo um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe. Nós vemos o coração do pastor Elia e o coração da irmã Amélia. A primeira vez que eu vim aqui, o que fiquei impressionado foi com o Manaim. Manaim, aquilo me impressionou muito. Eu falei, eu quero isso na minha igreja. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe de quem que é o coração do teu filho? Você sabe de quem que é o coração do teu filho? Sabe não? De quem chegar primeiro. O coração de uma criança é de quem chega primeiro. E quem que está chegando primeiro no coração do teu filho? Você sabe o que está chegando primeiro no coração do teu filho? O amigo da escola. É isso que está chegando primeiro. E aí quando você vai chegar no coração do teu filho, talvez seja até tarde. Porque alguém chegou primeiro. Quando o teu filho sai da igreja, depois do cultinho infantil, o que você pergunta para ele? O que você pergunta para ele? Qual é a pergunta que a gente faz quando a criança sai da igreja? O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu, filho? O que você aprendeu? Você sabe, na nossa igreja a gente mudou essa pergunta. A gente faz essa pergunta quando ele chega. A gente pergunta para ele, o que você aprendeu essa semana na tua casa? Por que a gente, a igreja, tem que ensinar e você não? Por que você chega quando o teu filho sai? O que você aprendeu hoje na igreja? Nossa, essa igreja não ensina nada. Nossa, essa igreja, né? Essa igreja não prepara. Essa igreja. E em casa? O que você aprendeu em casa essa semana? O que você aprendeu em casa? Você é cheio do Espírito Santo? Minha esposa é fono. E quando os nossos filhos estavam com 4, 5 anos, ela olhou para mim e falou, não vou mais exercer. Não quero mais ser fono. Quero ser mãe.
Eu quero voltar para a igreja, eu quero ensinar as crianças da igreja, porque eu quero, do mesmo jeito que os meus filhos estão sendo cuidados, eu quero cuidar das crianças dessa igreja. E ela está nesse ministério e não dá para concorrer com o ministério infantil. Tudo que eu faço, ela pega. Todas as salas, tudo. Ela cata tudo. É uma coisa que eu queria falar com vocês, que está aqui dentro. Fazia muito tempo que eu queria falar e eu quero falar agora com vocês. Mas como é que você lida com os teus problemas, com as tuas lutas, com as tuas dores? O apóstolo Paulo vai dizer para nós hoje exatamente isso. Lá no capítulo 6, no verso 10 e 11. Ele vai dizer para nós como é que a gente vai lidar com tudo isso. Depois dele escrever toda essa carta, no capítulo 6, verso 10, ele diz assim: finalmente. Concluindo a carta. Querido, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos. Se fortaleçam. E como é que a gente se fortalece? No verso 12 e 13 ele diz: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E como é que a gente luta? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Eu tenho que vestir toda a armadura de Deus. E você sabe o que é a armadura? Não é tua, é de Deus. Você quer vestir a tua armadura, mas não, a armadura é de Deus. E ele está dizendo que você não vai usar alguma parte dessa armadura. Ele está dizendo, use toda a armadura. Toda. Quando você vai para o exército, e o exército te dá o uniforme, você falou, não, esse capacete, ele não é legal, ele não combina com a roupa. Ah não, esse coturno, ele é muito pesado. Ah não, eu não vou usar esse rifle. Eu gosto de revólver. E dentro da igreja, a gente está dizendo para a igreja, olha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Deus está dizendo, a armadura é minha. Você tem que usar toda ela. Você tem que colocar o cinto da verdade. Não pode haver mentira entre a gente. Não pode haver mentira. Você sabe o que é uma mentira? Você sabe o que é um pecado não confessado? É um segredo que você tem com o diabo. Todo pecado não confessado é um segredo que você tem com o diabo. O que você acha de ter um segredo com o diabo? Dá para confiar no diabo? Ele vai pegar isso. Ele vai destruir você. Ele está falando para a gente ser justo. Vamos ser justos. Ele está falando para a gente ter cuidado com a mente. Cuidado com a tua mente, capacete da salvação. Certeza de que é do Senhor. Ele está dizendo que os teus pés, aonde você pisar, você tem que ser bênção. Quando você chega em casa, como que é? É uma alegria? Ou você acaba com a alegria da casa? Você chegou em casa, você fala, nossa, chegou, meu Deus do céu. Chegou, estava bom demais, chegou. Você já chega já gritando, já chega reclamando com todo mundo, você já chega, você tira a paz de todo mundo. Como é que você chega em casa? Você pisa ali, é benção.
É bênção. Como é que você se protege dos dardos inflamados do inimigo, aquela voz que vem do inferno, aquela acusação? Você já se defende, você já sai gritando, brigando com todo mundo. E a espada. Agora, a armadura de Deus é isso aí. É capacete, é cinta, é couraça, pé. Você precisa vestir ela. Você aguenta? Você aguenta usar uma armadura dessa? Tem alguém no teclado? Tem? Pode ir no teclado para mim, querida? Deus quer dar armadura, mas precisa saber se você aguenta a armadura. Você aguenta a armadura? Você consegue andar com aquilo? Por isso que soldado, assim, quando o soldado ele entra no exército e ele pega tudo aquilo lá, ele tem que aguentar carregar aquilo. Se ele não aguentar carregar aquilo, ele vai morrer. Ele tem que ter exercício, ele tem que ter força, ele tem que ter músculo, ele tem que ter saúde. Ele tem que ter saúde para aguentar a armadura, carregar a armadura. Então muitas vezes você não usa a armadura de Deus porque você não dá conta. Você não dá conta. Você está tão preocupado com você. Você não cuida de você, você não cuida da tua mente, você não cuida do teu coração. Bonito demais esse projeto de cura interior. Às vezes você está tão preocupado com a tua saúde, né? Eu também estava. Um dia eu estava pregando um médico da igreja ali, que a gente está tratando ele, um casamento difícil. Ele chegou para mim e falou: nossa, pastor, o senhor prega bem, o senhor fala bem, mas o senhor sabia que o senhor iria pregar melhor se o senhor cuidasse da sua saúde? Eu falei: infeliz, cuida da tua vida. O que você quer falar da minha saúde? Ele falou: o senhor está com barrigão, pastor. Está com uma barriga grande, pastor. Eu falei: mas dá um jeito nela. Ele falou: vou te dar Monjaro. Aí deu. Me picou, cara. Os 3 meses tomando Monjaro. Só que eu falei para ele: ó, eu vou emagrecer. Só que você vai viver o que eu estou pregando. Se você viver o que eu prego, eu emagreço. Então vamos fazer um acordo? Quantos quilos você quer que eu perca? Ele falou: 10 quilos. Eu falei: eu vou perder 10 quilos, mas você vai começar a tratar melhor tua mulher. Cada quilo que eu perdi, eu ligava para ele: está cuidando dela? Você está cuidando dela? Porque eu acho que emagrecer é mais fácil do que você viver bem com a tua esposa, querido. Então a gente vai fazer esse acordo. Ele falou isso para mim, gente. Indecente, cara. Indecente demais. Nunca ninguém falou um negócio desse para mim. Falou para mim que a minha palavra tinha que ter autoridade. Que eu tinha que usar a armadura de Deus. E aquela palavra veio como uma facada no meu coração. E aí a gente vem aqui, eles não ajudam, eles levam a gente para comer peixe lá no meio do mato lá. Um monte de peixe, dá para comer. Como é que a gente vai ficar? Como é que a gente vai controlar a vida desse jeito? Dá para controlar. A gente quer fugir da tentação, mas a tentação não aparece para a gente. Aí tem que ter força. Você tem que usar toda a armadura, não parte dela. O que é teu problema, querido? Teu problema é teu patrão? Teu problema é teu pai? Teu problema é tua esposa? Qual que é teu problema? Teu problema é tua saúde? Teu problema é falta de dinheiro? Qual que é teu problema? Você sabe como que se chama teu problema? Você sabe o nome do seu problema, não? Sabe, não?
O nome do seu problema chama você. É você. Você é o seu problema. A palavra de Deus diz que a tua briga que a tua briga não é contra ninguém. Teu problema não é tua esposa, teu problema não é teu marido, teu problema não é teu emprego, teu problema não é teu filho. A Bíblia está dizendo no verso 12 que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Como que isso é difícil para mim? Porque eu acho que o problema é o que a pessoa está dizendo para mim. O que eu acho que o meu problema é o que falaram para mim. É o que fizeram comigo, não é meu problema. O que fizeram, vão continuar fazendo. Meu problema não é esse. O meu problema é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E você sabe o que eu tenho aprendido com o que fizeram comigo? Eu vou colocar o pé da cruz. Eu vou colocar o pé da cruz. Eu vou colocar diante de Jesus isso. Não é o que fizeram contra mim. É o que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo. O meu problema não é o meu filho, é como o meu filho me atinge, é como a minha esposa me atinge, é como a igreja me atinge. Será que aquilo que está te atingindo, que está te atacando, que está te ferindo, é verdade? É verdade isso. O Senhor está dizendo essa manhã para a gente que a nossa luta não é contra essas coisas, mas contra quem está usando essas coisas contra a gente, contra o nosso acusador. O nosso acusador diz para nós o dia todo, o tempo todo, que nós não merecemos isso. O nosso acusador diz o tempo todo que olha a sua vida, você podia ter mais, você podia ser melhor, você podia ser... E você acredita nessas coisas? Você acredita? Pastor, falaram isso do Senhor, amém? Eles ficam doidos para eu perguntar, sabe o que eles ficam doidos para eu perguntar? Quem foi que falou? E eu quero saber, porque eu sei que é mentira. Porque quem quer falar comigo não fala para os outros, fala para mim. Esse é meu amigo. Quem fala para os outros sobre mim não é meu amigo. Eu não quero saber. Eu estava dando consultoria numa empresa e a pessoa que eu estava ajudando o tempo todo, um menino muito bom, mas muito complicado, ele critica todo mundo. E quando eu cheguei lá, eles falaram, fulano criticou o senhor. A gente quer mandar ele embora. Eu falei, não, esse menino é muito bom. Mas ele falou do senhor, o problema dele, eu não quero saber. Eu quero saber de cuidar dele. Hoje o melhor funcionário que a empresa tem é o melhor funcionário que a empresa tem. Você quer essa manhã se revestir do poder do Senhor? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quer ser? Eu quero. Eu quero ser feliz. Eu quero ser alegre. Eu acho que ontem, no meio da palestra aqui, eu comecei a rir demais. Eu acho que eu vim aqui para ministrar, eu vim aqui para me divertir. Aí eu morro de rir. Porque eu estou na presença do meu Pai. E quando eu estou na presença do Pai, eu fico à vontade. Eu fico à vontade. Os meninos da música estão aí? O Senhor, essa manhã, Ele quer restituir. Ele quer restituir tudo. E o nome do Deus que eu creio se chama Jeová Jiré. É o Deus que restitui. É o Deus que restaura.
É o Deus que cura a ferida, que me faz ver que eu tenho muito mais do que a vida me levou. Você sabe quando disseram para mim encontrar o carro do seu filho? Que carro? Eu não quero saber do carro nada. Que carro? Acharam o seu carro do seu filho. Para mim não me importa o carro do meu filho. Eu quero o meu filho. Mas é um carro zero, que zero. Eu não sei se está amassado, se não está amassado, se arrancaram roda, se não arrancaram. Eu quero o meu filho, eu não quero aquele carro. Eu não quero o carro. Eu só quero quem? Eu só quero o meu filho. Mas ele tem para pagar todos os carnês daquele carro. Que importa os carnês daquele carro? Eu quero o meu filho. O fogo ainda te queima? O fogo da perda? O fogo da crítica? Te queima? O fogo da perda? O fogo não me queima, as águas não vou afundar. Por quê? Pois estás comigo, não estou sozinho. Sabe por quê? Eu estou guardado. Aonde? No esconderijo. Eu não? Não estou sozinho. Por quê? Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que Você está preparado para cantar isso? Você está preparado para cantar isso? Irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. O Senhor está com você. Tu estás comigo. Eu sei. Então, Temer porque se eu estou aonde que você está? guardado por quem nunca perdeu batalha. Perdeu? Não existe essa palavra para o Senhor. Você perdeu, não tem isso. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Parece que é uma tempestade. vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em
Você pode dizer isso para a tempestade? Você vai dizer o seguinte para a tempestade: cala-te. Cala-te. Você vai dizer para o vento forte: cala-te. Você vai calar, você não vai me assustar, porque eu sei em quem eu creio. Essas memórias, essas dores, as acusações, eu sou do Senhor. Em nome de Jesus, sai. Cala-te. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar. Não vai estragar hoje, não vai estragar esse culto, não vai estragar o meu almoço. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Você pode acalmar teu coração. Você pode dizer para o Senhor essa manhã: eu estou nas suas mãos. Pastora Amélia já orou com você. Eu queria orar com você. Talvez você queira vir de novo aqui à frente. Eu queria orar com você. Se Deus trouxe a sua memória dores, perdas, talvez o Senhor está dizendo para você essa manhã: teme não. Teme não. Você pode descansar. Você pode descansar. Você pode dizer: Senhor, eu quero descansar. Às vezes você está tão cansado, lutando com coisa que já tem a vitória. Talvez você está brigando por coisa que Deus já te deu. O Senhor já te deu. Amém? Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Nós queremos viver não embriagado por vinho, não, Senhor. Mas a gente quer viver cheio do Espírito Santo de Deus. Pai. Nós queremos ser homens e mulheres, maridos, esposa, filhos, servos ou patrão, cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Senhor visite esses irmãos, querido. Que o Senhor ministre sobre a vida deles, ó Deus, toda a sorte de bênção. Que as janelas do céu se abram, ó Deus, sobre o coração deles. Que o Senhor, ó Deus, cuide poderosamente deles, Pai querido. Que todo temor agora saia, porque onde há temor, onde há medo, terror, não temor, não existe amor, porque o amor lança fora todo medo, e onde há medo, não tem amor, Pai querido, não tem amor. Enche o coração desse povo do amor do Senhor, Pai querido. Enche o coração desse povo de fé, de esperança, porque eles vão sair daqui diferente, ó Deus. Eles estão vestindo a armadura do Senhor, e onde eles saírem agora, onde os pés deles brotarem, ó Deus, onde os pés deles pisarem, vai ser um lugar de bênção, vai ser um lugar de manifestação da Tua glória, Pai querido, porque eles são do Senhor, e aonde eles forem, a brilho do Senhor, a paz do Senhor, a salvação do Senhor está indo com eles, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, agradecemos pela existência dessa igreja, pela visão dessa igreja de crescer, pela visão dessa igreja de proporcionar espaços e mais espaços para que esse povo tenha como te acolher. Nós queremos agradecer pelo coração, pela visão desses homens que o Senhor colocou nessa igreja, homens corajosos que não têm medo de avançar, que não têm medo de crescer, que não têm medo de investir, que não têm medo, ó Deus, de viver o melhor de Deus na vida deles, Pai querido. Nós te louvamos por tudo e nós agradecemos, em nome de Jesus, amém, querido?
Amém? Dá um abraço ao teu irmão, diz para ele, o Senhor é com você, querido. O Senhor é contigo. O Senhor te abençoe, o Senhor esteja guardando tua casa, amém? Amém.